A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas irmãs. Estamos hoje no último dia da campanha, com o tema Sai da Caverna. O versículo-chave da campanha se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. Estarei fazendo leitura bíblica no capítulo 19 de Reis, do versículo 8 ao versículo 21. Elias no Monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram os teus concertos, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E ele disse: Sai para fora e põe neste monte, perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas, diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E eis que depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu-se o rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido muito extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram os teus concertos, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e busco a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai e volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. E também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. Também a Eliseu, filho de Safade, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que escapar da espada de Azael, matou-lá a Jeú, e que escapar de Jeú, matou-lá a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias e achou Eliseu, filho de Sefade, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com 12. Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias. E disse: Deixa beijar meu pai e minha mãe, então seguirei. E ele disse: Vai e volta, porque tenho eu feito. Voltou, pois, atrás dele e tomou uma junta de bois e matou, com os aparelhos dos bois, cozeu a carne e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Também estarei fazendo leitura hoje no Salmo 27, confiança em Deus e anelo pela sua presença. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá o seu pavilhão. No oculto do tabernáculo me esconderá e pôr-me sobre uma rocha. E também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responda-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem desampares, ó Deus da minha salvação. Porquanto meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, do versículo 1 ao versículo 14. Bem verdade, Elias estava ali dentro daquela caverna. O mais interessante que nós podemos ver, que mesmo Elias sendo um homem usado por Deus, antes de chegar na caverna, o Senhor já tinha o alimentado ali, mandado os corvos para alimentar Elias, no período da seca. Elias também já teria passado ali pela viúva de Sarépia, o Senhor também o alimentou ali. Mas Elias era um homem, e ele era um humano. Ele não era um ser celestial que Deus enviou na terra para fazer uma missão. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando veio à terra, também veio em forma humana. Ele poderia ter vindo com forma de Deus, né? E todos temeriam pela sua força, pelo seu poder. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio em forma humana, é que ele queria trazer uma mensagem de salvação e que todos também, através do seu sacrifício na cruz, o servissem por amor e por gratidão. Não porque ele era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que poderia ter feito grandes maravilhas, obras. Não, Deus não queria nada obrigado, forçado pelo seu poder. Ele queria sim uma obediência através do amor, através da gratidão. Elias se encontrava dentro daquela caverna. Talvez poderia dizer que ele estaria num momento deprimido, angustiado, devido à perseguição que ele estava sofrendo ali por parte de Jezabel e pelo rei Acabe. Muitas vezes a depressão tem tomado conta do coração do servo e da serva de Deus. Embora ele esteja servindo a Deus durante muitos anos, as adversidades, as lutas causam uma frustração interna. E um sentimento de derrota, às vezes, acompanha a pessoa. A pessoa lutou, trabalhou e não conseguiu alcançar o seu objetivo. Aí cria uma frustração, aí de repente a pessoa começa a olhar do lado, ver a prosperidade do ímpio. Isso vai deixar ele deprimido. O próprio Davi também dizia para nós não olharmos a prosperidade do ímpio, porque é passageiro. É algo passageiro. E as coisas, as bênçãos que vêm realmente de Deus não são passageiras, são eternas, tanto aqui na terra como no céu. Porque no céu é a continuidade das bênçãos que Deus derrama sobre nós aqui na terra, né? Lá nós poderemos dizer que vai ser uma bênção maior, porque não haverá choro nem pranto. Lá só haverá alegria. Lá podemos louvar ao Senhor e conviver com o nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando o Senhor chega na porta daquela caverna e fala com Elias, sai para fora, nós podemos ver que 3 elementos apareceram ali. Primeiramente o vento, o terremoto e o fogo. E Deus não estava nesses 3 elementos. Deus não estava, porque muitas vezes as adversidades, as lutas que nós enfrentamos nessa terra, queremos culpar alguém. E muitas vezes cria em nós uma incerteza. Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não está observando do céu? Deus não está na luta, na adversidade. Deus está só aguardando você buscar a face dele. Porque aí ele virá ao teu encontro e vai tirar esse vento, esse terremoto e esse fogo. E tudo vai se acalmar. Só que depende de nós também. Porque Deus é todo-poderoso e não tem que provar nada a ninguém. E Deus não vive segundo a nossa vontade. Nós temos que entender que é a vontade de Deus que prevalece em nossas vidas, e não a nossa. Nós temos que estar em posição de servos obedientes, buscando a sua face, orando, lendo a Bíblia, jejuando, seguindo os 2 mandamentos, que era amar Deus sobre todas as coisas, próximo como a ti mesmo, ter uma relação vertical e uma relação horizontal. Vertical com Deus e horizontal com os irmãos. E não deixar que as lutas, as adversidades e as tribulações nos parem no caminho. Ali no Salmo 27, que eu acabei de ler, fala que o Senhor é minha força. Davi está louvando a Deus ali, através daquele salmo. E ele fala, vou esperar no Senhor. E é essa espera que nós temos que continuar. Mas temos que esperar em Deus, tendo comunhão com Deus. Através da nossa oração, através de nós estarmos buscando a face do Senhor todos os dias. Porque a vida cristã é uma vida diária. Mas aí você está enfrentando essa luta e a frieza espiritual tomou conta do teu coração. É o momento de você agora se humilhar, buscar a face do Senhor, que o renovo espiritual virá. Davi saiu do meio das ovelhas do seu pai e se tornou Deus de Israel. Quando Davi se encontrava ali cuidando das ovelhas, ele venceu o leão e o urso através da presença de Deus que Davi tinha. Davi, ele cantava louvores para o Senhor. Ele fazia salmos, hinos. O interessante é que depois, quando seus irmãos estão na guerra e ele vai lá levar mantimentos para os irmãos, Golias está lá humilhando o exército de Deus. Davi é um homem levantado por Deus ali para derrubar o gigante Golias. A armadura de Saul não serviu nele, porque ele não tinha que levar nada que era de outro. Ele tinha que levar aquilo que ele tinha. Às vezes nós queremos levar as coisas que não nos pertencem. Bagagem de outro, não. Você tem que levar aquilo que é seu. Na caminhada cristã, a salvação é individual. Não fique olhando para a vida do teu irmão ou da tua irmã. Olhe principalmente para a tua vida como que você está na presença de Deus. Não julgue ninguém. Nós não somos juízes. Ore por aquele que está fraco, caído, e Deus o levantará. Ore pelos seus inimigos, e eles vão parar de te perseguir. Peça para Deus ter misericórdia daquele que não se encontra na presença dele, que não tem conhecimento do Evangelho. Ore, crame. Mas quando Elias sai para fora daquela caverna, nós podemos ver que depois que ele ungiu o rei da Síria e o rei de Israel, ele ungiu também Eliseu, que foi o seu sucessor.
O interessante é que Eliseu foi se despedir dos seus pais ali, e o boi que ele estava ali cuidando, ele já matou, deu para a população, porque era uma honra ser chamado por um grande profeta como Elias. Elias era conhecido ali na nação de Israel. Seu nome era notório entre todos, porque ele era um homem usado por Deus. Deus falava com Elias. E é incrível quando nós vimos um homem e uma mulher usado por Deus. Tem uma grande diferença. E para nós sermos também usados pelo Senhor, devemos nos humilhar, buscar a presença de Deus e obedecê-lo. E a força necessária virá do alto dos céus, durante a nossa caminhada terrena. Venceremos as lutas, as adversidades e sentiremos o renovo espiritual. E a força de Deus vai nos acompanhar, porque o Senhor é a nossa força. Agora estarei fazendo uma oração nesse último dia de campanha. Deus amado, Deus eterno, clamo a tua misericórdia. Peço, Deus, que estenda as tuas mãos sobre o fraco abatido. Dá força, Pai, dá coragem para esse que perdeu o sentido da sua vida, que não ora mais, não busca a sua presença. E como o Senhor, Pai, tirou Elias de dentro daquela caverna, tira essa pessoa dessa situação, desse desespero, dessa angústia, desse sofrimento, às vezes devido a uma perda, ou uma separação, ou devido a uma morte que chegou na sua casa. Traga de novo alegria, traga a esperança, traga força, traga um vigor. Aleluia, ora, clama. Não deixe de congregar, vai para a igreja, busque a face do Senhor, faça a vontade de Deus e você vai ver que essa situação vai mudar. Coloque agora o teu foco em servir ao Senhor. Volte a congregar, volte a louvar. Louve ao Senhor dentro do teu lar. Leia a Bíblia pela manhã. Volta a orar pela madrugada. Volta a buscar a face do Senhor. E Deus vai aparecer e vai falar contigo com uma voz mansa e delicada. É através da tua oração, é através da tua lágrima, é através do teu jejum e é através da tua meditação na palavra de Deus. Ninguém poderá fazer a tua parte, é você mesmo que tem que fazer com o Senhor. Comunhão e intimidade é individual. Cada um tem que ter a sua. Você tem que buscar o Senhor como Elias buscava, como Davi buscava, com um coração sincero. Coloca as tuas queixas na presença de Deus com sinceridade. E você poderá também ser um homem ou uma mulher usada pelo Senhor, como Elias e Davi foi, que fazia a diferença nessa terra. O nome deles era notório, porque Deus trabalhava e agia através da vida deles. E Deus procura homens e mulheres dispostos a ser usado pelo Senhor, a deixar Deus usar e trabalhar a favor do reino de Deus. O seu nome será notório também. Será como um servo, uma serva de Deus. Você vai renascer no meio dessa adversidade. Você vai sair dessa adversidade, dessa luta, diferente como você entrou, vitorioso, de cabeça erguida, cantando louvores, glorificando ao Senhor, cheio da unção. Aleluia, gloritemobrança. Essa adversidade não é para você se afastar de Deus, é para você se aproximar do Senhor. E Deus vai mudar esse quadro, transformar, libertar, restaurar, renovar, porque tudo vem de Deus. Nós temos que entender que nada é nosso, tudo pertence ao Senhor. E tudo vem dele, tudo vem do alto dos céus, quando nós estamos dispostos a clamar, a buscar, a orar, a jejuar e a se humilhar na presença do Senhor. A força do Senhor vem sobre nós, uma coragem para nós buscarmos dia a dia um renovo espiritual. E assim como Elias saiu para fora da caverna,
e continuou o seu ministério. E foi um homem que fez a vontade do Senhor. Nós também faremos a vontade do Senhor, aquela vontade que o Senhor quer que nós fazemos. Deus vai trazer a força, o renovo espiritual. Deus vai colocar palavras certas na tua boca ao falar. O Senhor vai ungir os teus lábios, como ungiu os lábios de Isaías. E você vai conseguir fazer a obra. Porque é Deus que transforma, é Deus que muda. E nós temos que entender que nós somos dependentes do Senhor, que através do agir dele, que as situações contrárias, adversidades passam. E se nós estivermos dispostos a buscar a Deus, veremos o céu agindo ao nosso favor e veremos o sobrenatural de Deus nessa terra. Aleluia, glitema brans, quitem blans, critlans, tritantlans, alelacalis e mecantalis. Busque ao Senhor com toda a sinceridade que há no seu ser e você verá o sobrenatural de Deus em tua vida. Amém, Jesus.